Olá, boa noite, tudo bem? Shalom, graça e paz a todos os ouvintes nessa noite. Que Deus possa te abençoar nessa noite em nome de Jesus. E você tenha uma noite cheia da presença do Senhor. Amém? Vamos estar orando aqui para darmos início ao nosso culto, né? Onde nós viemos cada dia mais aprender da palavra de Deus, aprender dos seus ensinos e dos seus mandamentos, né? Que você possa abrir o seu coração nessa noite para receber a palavra do Senhor, que você esteja cheio da presença de Deus nessa noite e que essa palavra hoje possa te impactar da mesma maneira que me impactou. Amém? Então vamos orar para dar início ao nosso culto aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça, Pai, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de vida, meu Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade diária, Senhor, que o Senhor nos dá, Senhor, para que nós venhamos, Senhor, e voltamos, Senhor, ao caminho, Senhor, que é o caminho da redenção, que é o caminho em Cristo Jesus, meu Pai. Que a cada dia mais nós venhamos aprender da Tua palavra, Pai, e colocar em prática, Senhor. Caminhar, Senhor, segundo a Tua vontade, Senhor. Segundo a Tua vontade, meu Pai, segundo os Teus ensinamentos, meu Pai. Realmente, Senhor, abre os nossos olhos, Senhor, para vermos e enxergarmos a verdade, meu Pai. Que nós venhamos colocar as ações de Cristo em nossa vida, Senhor. Nos ajuda, nos ensina, porque nós precisamos e necessitamos totalmente de Ti todos os dias, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda nessa caminhada, nos ajuda nessa jornada, meu Pai. Em levar o Teu Evangelho, meu Pai. Em viver o Teu Evangelho, Senhor, dentro do nosso lar, meu Pai. Assim nós Te louvamos, assim nós Te agradecemos, assim nós pedimos perdão a Ti, Senhor. Nos perdoa, Pai, pelos erros e pelas falhas, Senhor. E nos ajuda a cada dia, Senhor, a melhorar. Em nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém? Atos, capítulo 7, versículo 9, a continuação de José. Diz assim: Os patriarcas, invejosos de José, venderam no Egito, mas Deus estava com ele. Livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante a Faraó, rei do Egito, que constituiu o governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, a fome em todo o Egito. Em Canaã houve grande tribulação, e os nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José fez reconhecer por seus irmãos e tornou conhecido de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Amém? Então, continuando aqui exatamente a trajetória de José. Hoje vamos falar de um ponto muito interessante, que quando José agora ele é instituído como governador agora do Egito, quando ele interpreta os sonhos de Faraó, quando ele é chamado, até então Faraó teve 2 sonhos, mas esse sonho na verdade era um só. Mas o Faraó chamou os seus intérpretes, Faraó chamou os seus encantadores e ninguém conseguiu desvendar o sonho de Faraó. E aí o copeiro mor, o copeiro-chefe, que ficou em cárcere há 2 anos atrás, lembra de José, que José interpretou tanto o sonho dele, como interpretou o sonho também do padeiro. E ali ele pede permissão na presença de Faraó para relatar aquilo que ele passou naquele cárcere. E ali ele conta para Faraó o que esse homem tinha feito. Ele conta para Faraó exatamente o que José, a maneira que José interpretou os sonhos dele, contando especificamente todos os pontos, através do Deus que estava na vida de José. E aí Faraó, agora ouvindo tudo aquilo que o seu copeiro tinha acabado de lhe falar, manda imediatamente chamar José à sua presença. E ali eles preparam José para ir à presença de Faraó.
Ele tem todo o preparatório para ir à presença de Faraó. Quando José está preparado e vai à presença de Faraó, e Faraó conta o sonho para José, José não sabia quem era o Faraó, mas Faraó sabia quem era José, porque o copeiro testemunhou da vida de José. O copeiro contou detalhes de José. Porque quando ele ficou em cárcere naquela prisão, ele acabou ganhando o quê? Uma intimidade com José, onde José contou a sua história, relatou a sua história. E ali, agora Faraó, sabendo quem era José, quando José fala para Faraó, porventura não é Deus que interpreta os sonhos? Né? Ele poderia, de uma maneira, estar afrontando a Faraó pelas suas divindades. Pelas divindades que Faraó tinha. Mas Faraó tranquilamente entendeu, ouviu e compreendeu que o Deus que estava sobre a vida de José é um Deus totalmente diferente dos deuses do Egito. É um Deus soberano, porque nenhum Deus conseguiu interpretar o sonho dele. E quando José agora começa a contar ao sonho, quando ele começa a falar exatamente a revelação do sonho, que o sonho não era 2 sonhos, mas era um só, porque Deus tinha pressa em fazer algo. E aquilo ali ele ouve, aquilo ali gera uma paz no coração do egípcio, uma paz no coração de Faraó. Para você ver que a paz de Deus reinou no coração de Faraó, porque Faraó quis ouvir José falar do Deus que revela os sonhos na vida dele. Faraó parou para ouvir a voz de Deus através de José. Muito interessante esse ponto. Agora, quando José interpreta o sonho e ele fala para Faraó, coloque alguém para administrar essa situação, imediatamente Faraó olha para José e fala, não tem alguém tão capacitado como você. Não tem alguém tão capacitado em fazer como você. Você tem que fazer isso, porque o seu Deus te deu a sabedoria, o conhecimento de interpretar algo que ninguém conseguiu. Então, nada melhor do que ficar nas suas mãos toda a terra do Egito. Tanto que José se torna o quê? O governador do Egito. Ele é quem manda em tudo. A única autoridade acima de José é o faraó. O resto das autoridades está sobre José. Todo mundo tem que acatar a ordem do governador do Egito. Todo mundo tem que fazer a ordem do governador do Egito. Então José agora atinge o seu ápice, exatamente no seu propósito divino. José agora ele é governador de toda a terra do Egito. Ele comanda tudo. É ele quem manda, é ele quem desmanda. É ele quem faz acontecer, é ele quem faz as coisas se moverem. Então José agora ele tem o que? Um cuidado de fazer o que? O estoque dos mantimentos, porque seriam 7 anos de fartura. Então era necessário ele agora saber administrar para guardar nos 7 anos que ia ter de escassez. E com quem que ele vai aprender isso? Com Deus. Quando agora ele está no seu momento exatamente de abundância, no seu momento onde ele é agora governador, ele continua sendo humilde, ele continua buscando a presença de Deus. Da mesma maneira quando ele estava na casa de Potifar. Ele aprendeu a como governar no tempo da fartura e aprendeu a governar no tempo da escassez, que quando foi o tempo que ele ficou na prisão. Mas agora chega ao ápice da maior batalha que José pode travar, que é a sua batalha na mente e no seu coração. Quando ele está ali 7 anos ali na presença de Deus, fazendo conforme tudo que Deus tinha lhe ordenado, preste bem atenção. Deixa eu só ver como é que está a minha conexão aqui, amados. Amém, minha conexão está boa.
Preste bem atenção. Quando ele está vivendo o tempo da bonança, ele está guardando, ele está exatamente estocando comida. Tanto que José tem 2 filhos ali, que é Manassés, que o significado de Manassés significa Deus me fez esquecer, se não me falha a memória, amados. Deus me fez esquecer exatamente do meu passado, e Efraim, que Deus me prosperou na terra estrangeira, se não me falha a memória é isso. Mas agora ele vai ter a maior luta que ele poderia travar, a maior luta que ele não esperava, que é a luta na sua mente e no seu coração. Que é quando chega o tempo da escassez, onde povos estão exatamente com falta de alimento e começa a comprar os alimentos dos egípcios através de José, porque tudo tinha que se passar por José. 2 anos de escassez. E José está ali com um estoque imenso na terra do Egito. O Egito está crescendo de uma maneira surpreendente. Quem chega para comprar os alimentos? Seus irmãos. Os filhos de Israel. Chegam para poder comprar os alimentos para que eles não viessem a passar fome. Os seus irmãos vão buscar o alimento. Quando José agora, ele vê os seus irmãos, há um impacto na vida dele. Porque todo aquele sentimento que ele tinha veio agora à tona. Todo aquele sentimento que ele passou exatamente quando os irmãos deles venderam como escravo, veio tudo à tona agora. Todas as lembranças, todos os desagrados, todos os momentos difíceis, veio tudo agora à tona, quando ele vê os seus irmãos chegando na presença dele. E aí começa um grande conflito na mente e no coração de José. Pode ver que se você for ver lá, do capítulo 40 até o capítulo 47, José monta várias estratégias para ver se os seus irmãos exatamente tinham mudado. E também esse é um processo que ele tem que ser curado também. Há um processo que esse conflito existencial dentro da mente e do coração dele, porque agora ele tem todo o poder de governar. Tudo está sobre a mão dele. Ele poderia simplesmente pegar os seus irmãos e mandar prender, e ele faz isso. Ele trata os seus irmãos como espias. Preste bem atenção. Ele tem toda a autoridade agora. Por quê? Porque todo aquele sentimento que estava no coração dele, ainda escondido, Deus traz à tona. Traz à luz o conflito, o embate. Para que ele seja exatamente curado por completo. Então agora, quando os seus irmãos se achegam a esse conflito existencial, na mente e no coração. O coração porque veio todos os sentimentos que um dia ele lembra lá do passado. E na mente, porque ele tinha uma mente exatamente voltada a Deus. A sua mente era direcionada por Deus. Os seus pensamentos eram os pensamentos voltados a Deus. E na sua mente ali que o Senhor fala com ele, que o Senhor o aconselha, é que ele tenha misericórdia, é que ele perdoe os seus irmãos. Mas o seu coração, as suas emoções estão dizendo ao contrário, para que faça a justiça. Porque olha o que os seus irmãos fez. Olha o que os seus irmãos tinham feito para ele. Então há um conflito entre os sentimentos dele de querer a justiça carnal e há o conflito onde Deus fala com ele na sua mente, ouvindo a voz do Senhor. É onde o Senhor fala assim: perdoa, porque era necessário você passar por isso para que eles pudessem. Então há um grande embate agora na vida de José. José manda chamar eles
ali trata eles como espiões, prendem eles, conversa com eles, pergunta da família dele, e eles respondem. Muito importante, quando José está perante os seus irmãos e os seus irmãos curvam-se a sua cabeça perante a ele, o que vem à mente dele? O sonho, aonde os feixes de trigo se curvaram sobre o feixe dele, aonde as estrelas, o sol e a lua se curvam na presença dele. Então vem um grande impacto de emoções na vida de José. E ali ele fica sem chão, sem saber muitas vezes o que fazer. Ouvindo a voz interior, o homem interior, né? Em querer fazer o que nós achamos que é certo. E ouvindo a Deus, ouvindo exatamente a voz do Senhor, o homem espiritual, vamos colocar assim, para que ele venha perdoar tudo aquilo que os irmãos dele tinham feito. Então há um grande embate agora, um grande conflito em José, na sua pessoa. E voltando, ele manda prender os seus irmãos, pede exatamente, ele fica preso durante 3 dias, pede para um dos irmãos ficarem lá, dá uma ordem exatamente para um dos irmãos ficarem lá e os outros irem buscarem o mais novo. Buscarem o mais novo, filho da sua mãe. O seu irmão exatamente, que é do mesmo pai e da mesma mãe, Benjamim, que ele queria conhecer agora depois de grande. E esse conflito agora chega-se até Israel, até Jacó. Porque Jacó não queria deixar Benjamim, porque já tinha perdido José, já tinha perdido o primogênito, que estava, na verdade, que estava preso lá. E agora mais um. Ele mesmo fala, eu não suporto tanto sofrimento. E um dos seus filhos fala, pai, deixa eu levar Benjamim, se eu não volte, o Senhor pode matar os meus 2 filhos. Essa é a prova que eu vou e vou trazer os meus irmãos de volta. Mas o Jacó não queria isso, Jacó não queria ver a morte de seus netos. Nada que fizesse para trazer os seus filhos de volta iria dar certo. Não é o sofrimento de um que vai curar o sofrimento de outro. Entendam isso. E ali ele está explicando para os seus filhos. Mas ainda José está naquela luta em particular. E, por incrível que pareça, quando eles retornam, José vê o seu irmão mais novo ali, todo agraciado, lindo, belo. E para você ter ideia, na presença de José, eles falavam, quando eles iriam conversar entre eles não falavam a língua egípcia, no caso. Mas eles falavam o hebraico. Só que José sabia o que eles estavam falando. Tanto que falavam que tudo isso que estava acontecendo na vida deles foi por causa do sangue de José. Foi por causa da culpa de José. Então, no decorrer dessa caminhada, José vê a mudança que seus irmãos estavam tendo. E José com aquele conflito interior entre querer fazer o que é certo e entre querer fazer a sua vontade, há um grande conflito gerado. Em fazer o que é certo, o quê? Certo na justiça de Deus é perdoar. Certo sobre essa situação de José, na justiça de Deus é o perdão, é a misericórdia. Na justiça do homem é que eles pagassem pelo ato que eles fizeram com José. Tanto que Faraó depois aconselha José a fazer isso. E agora o conflito está dentro dele. Ele precisa decidir o que ele vai fazer. Ele precisa decidir qual decisão ele tem que tomar. A decisão de fazer o que Deus quer ou a decisão de fazer o que ele quer. Livre-arbítrio. José o tempo todo teve livre-arbítrio em agir conforme ele queria ou como Deus queria. O livre-arbítrio de José
foi exatamente trilhar a vontade de Deus. José sempre teve um coração voltado para Deus, independente das suas falhas. Se você ler o texto, você vê que José chora muito, muito, mas muito mesmo, nessa situação. Porque trouxe à tona todos os sentimentos que ele tinha. Na cabeça dele, quando ele estava governando no tempo de abundância, ele já estava curado. Ele já estava liberto, mas quando ele viu seus irmãos e teve todo esse conflito, esse choro, ele viu que ele não estava ainda curado. Ele viu que coisas no passado eram necessárias ser consertadas. Era necessário exatamente um perdão genuíno, para que ele pudesse ser liberto de tudo ainda o que o prendia, que são as suas emoções. Ele pensava que estava, mas estava esses sentimentos guardados lá no fundo do coração dele. E quando acontece essa situação, é isso exatamente a revelação. Porque se José já tivesse visto os seus irmãos e já tivesse mostrado que ele era José, que ele estava ali para fazer o propósito de Deus, que tudo que Deus tinha feito era necessário, você já veria que José já tinha perdoado lá no passado. Mas quando ele resolve condenar os seus irmãos como espias, quando ele quer algumas provas se o que eles estão falando é a verdade, você vê que José ainda tem um conflito dentro do coração dele, porque ele não foi curado por completo. Era necessário acontecer a cura por completo na vida de José. Por isso que algumas ministrações antes eu falei que Deus ele estava cuidando do seu povo, da sua nação, dos estrangeiros, mas também de José. Deus estava tratando dele para que ele fosse exatamente o exemplo que ele é hoje. Para que nós venhamos a entender que é necessário perdoar, independente da situação, independente do tempo, independente das circunstâncias. Porque José mostra isso. José está mostrando em atitudes. Quando ele se revela para os seus irmãos, todos ficam impactados. Todos não têm palavras. Mas José agora ele tem um choro onde ele liberou perdão, e agora ele é curado por completo. É onde ele pede para trazer os seus pais, toda exatamente Israel, 75 pessoas, como a gente acabou de ler aqui em Atos, para que venha sobre a terra do Egito e eles morem ali na terra do Egito, porque ainda haveria 5 anos de escassez. E ele queria sua família perto. Ele não queria sua família longe, ele queria os seus irmãos perto dele. Então você vê que esse conflito, esse livre-arbítrio que José tinha, que José teve, a escolha que ele teve, fez ele ir muito mais além do que ele poderia imaginar. Por isso, quando a gente fala que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, muitas vezes nós entendemos que nós não vamos passar por lutas, por provas ou por situações difíceis. Mas é necessário passar por cada um desse processo para que nós venhamos a entender que Deus ele só quer o melhor para nós. Deus ele quer que nós sejamos um homem e uma mulher feliz aqui dentro do nosso coração por completo. Existem coisas no nosso passado que precisam ser trazidas à luz, onde nós precisamos ter o conflito, o acesso, e aí a nossa mente e o nosso coração vai entrar em contrito. Fazemos a vontade de Deus ou fazemos a nossa vontade? É o nosso livre-arbítrio. Amém? É a nossa escolha. Mas quando nós escolhemos a fazer o que agrada ao Senhor, a gente vai viver uma plenitude na presença de Deus fora do contexto imaginário. É algo que não tem como explicar. É algo que não tem como falar, é apenas viver. Por isso que quando a Bíblia diz
que Deus ele é bom o tempo todo, e o tempo todo ele é bom porque ele quer trazer exatamente a sua bondade no nosso coração, e que nós venhamos a colocar essa bondade agora para fora. Não guardar para nós, mas nós devemos compartilhar da sua bondade, da sua misericórdia, do seu amor. Enquanto nós ficarmos brigando entre irmãos, entre igreja, não vai fluir o reino de Deus. Não vai fluir a graça do Senhor, não vai fluir o amor do Senhor, o amor genuíno. Mas quando nós entendemos que é necessário agradar a vontade de Deus, que é necessário agradar ao Senhor de todo o nosso coração, de entregarmos o nosso coração, de entregarmos o nosso sentimento, todas as nossas emoções a Ele, nós vamos viver o plano perfeito, que é o plano de Deus sobre a nossa vida. Quando a Bíblia fala assim, ei filho, dai-me o teu coração, é você entregar todos os seus sentimentos, todas as suas emoções a Ele. Foi isso que José fez. José, naquele conflito, sabe o que ele faz? Ele pega o seu coração e fala, pai, aqui está tudo que eu estou sentindo, todas as minhas emoções, amor, raiva, a querer abraçar, mas ao mesmo tempo querer bater, tudo estou entregando a ti, Senhor. Ele entrega ao Senhor e sabe o que o Senhor faz? O consola. Ele consola. E quando ele entrega tudo, todas as suas emoções a Deus, porque isso é uma questão de decisão. Quando a gente falou aqui de coração, sentimento, mas de mente é decisão. Quando nós decidimos entregar a Deus os nossos sentimentos, a gente vai colocar em prática exatamente o que a palavra de Deus nos ensina, que é a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Como eu sempre falo, só precisa de misericórdia, só dá misericórdia aquele que um dia necessitou de misericórdia. E aí José, ele entende agora o plano de Deus e vai falar para os seus irmãos, tudo isso que aconteceu foi da permissão de Deus para que pudesse vir a salvação sobre a nossa vida, para que pudesse vir a salvação sobre a nossa casa. Só que o plano de Deus foi muito maior. Deus salvou toda uma humanidade que ia ser extinta pelaquela fome. O plano de Deus ele é sempre maior do que os nossos planos. O plano de Deus ele é sempre melhor que os nossos planos. O que a gente precisa é ter o livre-arbítrio exatamente de confiar nele. De confiar nele. Homens, mulheres erram. Eu erro, você erra, todos nós erramos. Mas Deus ele não erra. Quando nós colocamos todas as nossas expectativas no homem, nós somos frustrados. Porque o homem ele erra. É a natureza do homem, é o erro. Mas quando nós colocamos toda a nossa expectativa no Criador, quando nós colocamos todas as nossas expectativas em Deus, assim como José colocou todas as suas expectativas em Deus, desde o princípio, desde os 17 anos. Foi dos 17 ao 30, uma luta, mas foi a expectativa que ele colocou em Deus. Ele acreditou em Deus por todo esse processo, por todo esse tempo. E ele viveu os sonhos de Deus nessa terra. Porque o homem pode frustrar outro homem, mas Deus não frustra um homem se nós estivermos debaixo da sua palavra. Se nós estivermos debaixo da sua palavra, vivendo a sua palavra e acreditando incessantemente na sua palavra, nós vamos viver os sonhos de Deus nessa terra. Nós vamos sentir o amor de Deus nessa terra, nós vamos amar ao próximo como Deus nos ama. Então, a gente precisa mergulhar na vida de José e entender todo o processo que ele passou, que foi um processo de cura, de edificação, de restauração, em todo tempo, em todo momento. Deus ama a mim e a você, de uma maneira incondicional. Deus ele quer se apresentar a mim e a você, da mesma maneira que ele se apresentou a José. Mas é a nossa escolha que vai determinar se nós queremos viver isso. É o nosso conflito diário, de mente e de coração. Temos um conflito diário, de mente e de coração.
em fazer o que nós achamos que é certo ou em fazer o que Deus exatamente é certo. E quando nós decidimos a fazer o que Deus falou que é certo, nós fluímos na presença dele, nós fluímos no reino dele, porque nós deixamos de lado o nosso eu, o nosso egocêntrico, deixamos das nossas vontades para viver uma vontade perfeita e soberana, que é a vontade de Deus. E assim nós colheremos frutos lindos e preciosos. Além de sermos curados e restaurados, seremos um canal de bênção na vida do próximo, assim como José foi. Por isso eu falo para você, não desista dos sonhos de Deus para a sua vida. Não desista da vontade de Deus para a sua vida. Acredite, confie, busque estar na presença de Deus todos os dias. Feliz o homem que encontra o caminho na oração, porque entende que a oração é a comunicação entre o pai e um filho. Feliz o homem que busca essa comunicação divina com o Senhor. Quando eu falo homem, estou generalizando homem e mulher. Quando você tem intimidade, quando você tem exatamente essa vontade de estar na presença, de orar, de clamar. Deixa eu te falar uma coisa que a Bíblia diz. A oração, ele é exatamente a sustentação, é o alimento para que nós venhamos a vencer as dificuldades diárias da nossa vida. Quando a Bíblia diz assim, aquele que está de pé, ore para que não caia. Isso quer dizer o quê? Que a oração é a sustentação de nos mantermos firmes em Cristo Jesus. Porque a tentação, se nós estivermos orando, estivermos na presença do Pai, nós não vamos cair no erro. Muitas vezes nós caímos do erro porque deixamos de orar, porque a tentação vem. E quando a tentação vem e nós não estamos conectados, quando nós não estamos nos alimentando espiritualmente da vontade de Deus, espiritualmente da palavra de Deus, estamos propícios a cair. Então a oração é o sustento espiritual, o alimento espiritual, para que nós venhamos a cada dia mais estar fortificado em Jesus Cristo. José tinha uma vida de oração. José levou o Deus, o eu sou, para a terra do Egito. Todos ali conheceram o Deus de José. Porque José era governador e José dava glória, sabe a quem? A Deus. Porque ele era diferente. Todos ali sabiam quem era o Deus de José. Amém? Que eu e você sejamos um José nessa geração. De coração e de mente voltados para o Senhor. Que as nossas escolhas sejam escolher a Deus em primeiro lugar em nossa vida. Amém? Deus abençoe a cada um que assistiu essa live. Que essa palavra venha de impacto ao seu coração. E que você seja cheio da presença de Deus. Sinta-se amado. Sinta-se amada. Em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse culto. Obrigado por essa palavra, Senhor, que é edificante, meu Pai. Entra, Senhor, na nossa vida, entra nos nossos lares, Senhor. Que venhamos sentir, meu Pai, o Teu amor. Que venhamos sentir a Tua presença, Pai. Conforta, Senhor, exatamente, Pai, o nosso coração, meu Pai. Conforta, Senhor, a nossa mente, meu Pai. Conforta, Senhor, toda a nossa existência, meu Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, entra na vida de cada ouvinte nessa noite. Com o Teu amor, com a Tua graça, com o Teu refrigério, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, traz a Sua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, faça o Teu querer, Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a paz. E até o próximo culto. Amém?